Capítulo 6. Efeitos da purgação passiva do espírito sobre as virtudes teologais. Depois de termos descrito e explicado essa purificação e indicado as regras que devem ser seguidas na direção espiritual, falaremos agora sobre os seus efeitos, quando ela é suportada com generosidade. Esses efeitos revelam o propósito divino ao purificar assim os seus servos, fazer com que a porção superior da alma seja plenamente sobrenaturalizada e disposta para a união com Deus, assim como a parte sensível deve estar submissa ao espírito. Entre esses efeitos, alguns são negativos e consistem na supressão de defeitos. Outros são positivos e se manifestam principalmente no aperfeiçoamento que é comunicado às virtudes mais elevadas da alma, especialmente a humildade e as virtudes teologais. Os efeitos negativos. Esses efeitos tornam-se visíveis na progressiva desaparição das distrações, da embotada lentidão do espírito e da necessidade de buscar consolo exterior. O amor próprio e o egoísmo sutil desaparecem pouco a pouco. Assim, a alma se vê cada vez menos inclinada às ilusões, porque começa a viver, sobretudo, em sua porção superior, região a qual o inimigo não pode ter acesso. Somente Deus penetra no íntimo do coração e do espírito. O demônio, sem dúvida, multiplica suas tentações, mas a alma refugia-se no fundo onde Deus habita, de tal modo que o inimigo já não pode prejudicá-la, nem sequer saber o que se passa em seu interior, exceto por conjecturas. Os segredos mais íntimos do coração permanecem fechados para ele. Muitos outros defeitos também são suprimidos por essa purificação, especialmente aqueles ligados ao próximo e aos nossos deveres de Estado. Por exemplo, uma certa rudeza natural que inclina à impaciência, uma ambição secreta, quase inconsciente, causadora de graves desordens entre os membros de uma mesma família. E até mesmo uma indiferença total diante das necessidades urgentes do próximo, que busca auxílio e proteção. É nesse estado que aqueles a quem Deus confiou a responsabilidade de cuidar dos outros compreendem, como nunca antes, o profundo sentido das palavras de Jesus Cristo. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas, mas o mercenário, que não é pastor e a quem as ovelhas não pertencem, quando vê o lobo se aproximar, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca e dispersa o rebanho. Evangelho segundo São João, capítulo 10, versículo 11. Para colher os frutos dessas palavras, devemos pedir ao Senhor que faça crescer em nós um zelo verdadeiro, paciente, manso e desinteressado, um zelo que viva em Deus, para, por meio dele, ser distribuído generosamente entre os irmãos. É importante notar neste ponto que também existem purificações coletivas, como as perseguições, que é necessário saber acolher e aproveitar. Nesses casos, pode ser exigida uma verdadeira heroicidade das virtudes. E, por vezes, a pessoa se vê na feliz e grave necessidade de tornar-se santa para não se perder. Muitos que pareciam razoavelmente bons nos tempos de prosperidade revelam uma grande covardia diante dessas dificuldades. Outros, ao contrário, revelam-se verdadeiros santos nessas ocasiões. Nos momentos graves dessa natureza, devemos fazer esta reflexão proveitosa. Para alcançar a verdadeira santidade, é tão necessária a purificação nas épocas pacíficas, quando os tempos turbulentos de perseguição. Os santos que viveram em períodos mais tranquilos na história da Igreja também tiveram suas provas interiores, sem as quais suas almas não teriam alcançado a pureza perfeita que Deus queria ver neles. Em nenhuma época, por mais serena que pareça, alguém pode tornar-se santo sem carregar a sua cruz e assemelhar-se a Cristo crucificado. A diferença é que nos tempos mais difíceis, o cristão se vê na urgente necessidade de se santificar a qualquer custo, se não quiser perder sua alma. Nessas circunstâncias, é preciso ser fiel até o heroísmo para não retroceder. Mesmo em tempos normais, essa deixa de existir, mas talvez se faça sentir com menos intensidade. Ainda assim, é absolutamente imprescindível seguir o Senhor e levar a sua cruz.
Nada de impuro entra no céu. É preciso, portanto, ser purificado, seja ainda antes da morte, como os mártires, seja após a morte, como as almas do purgatório. Além disso, podem ocorrer provações coletivas que exigem grande retidão de vontade. Por exemplo, quando na sociedade em que vivemos acontece algo extraordinário que nos obriga a nos posicionar ao lado dos interesses de Deus, mesmo que isso custe um grande sacrifício. Esses acontecimentos são visitas do Senhor. E é justamente nesses momentos que se revela quem são, de fato, os seus verdadeiros servidores, os quais, sendo já bons, são chamados a se tornarem excelentes. Foi nesse sentido que o velho Simeão profetizou ao se referir à vinda de Jesus ao mundo. Este menino será causa de queda e de reerguimento para muitos em Israel, será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos ocultos no coração de muitos. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículo 35. Isso quer dizer que Jesus, vindo ao mundo para a salvação de muitos, seria também ocasião de ruína para aqueles que, recusando-se a reconhecer nele o Cristo, cairiam na infidelidade. Foi assim que se tornaram visíveis os pensamentos secretos dos fariseus, os quais teriam permanecido ocultos caso tivessem vivido 2 séculos antes. Algo semelhante acontece quando ocorre um fato sobrenatural, como as aparições da Virgem Maria em Lourdes, que dividem os bons dos maus. Nesses casos, como dizia Pascal, há luz suficiente para os que desejam ver e escuridão bastante para os que se recusam a abrir os olhos diante da evidência. Esses acontecimentos extraordinários, sejam perseguições ou visitas excepcionais do Senhor, lançam não pouca luz sobre o que estamos dizendo a respeito da purificação passiva da alma. Mesmo nos períodos em que a vida social parece calma, sem nada de excepcional, nem para o bem, nem para o mal, essa purificação continua sendo necessária se quisermos alcançar a santidade. A propósito dessas visitas do Senhor, não devemos esquecer que elas podem diferir muito entre si. Algumas são visitas de grande consolação, como as aparições em Lourdes. Mas se não aproveitarmos delas, o Senhor pode vir mais tarde para nos corrigir. E se ainda assim insistirmos em fechar os olhos, podemos temer que por fim ele venha para nos condenar. Tudo isso nos mostra o quanto devemos tirar proveito das provações que o Senhor nos envia, sobretudo durante esses longos períodos de aridez espiritual de que estamos tratando. Se soubermos suportá-los com generosidade, muitos defeitos que impedem o crescimento da vida divina em nossas almas serão arrancados para sempre. Nesse caso, o amor próprio vencido cede lugar ao verdadeiro amor de Deus e ao zelo por sua glória e pela salvação das almas. Efeitos positivos dessa purificação consistem principalmente em um notável crescimento das virtudes próprias da parte superior da alma, sobretudo da humildade, da piedade e das virtudes teologais. Essas virtudes emergem purificadas de qualquer impureza humana, de modo que seu motivo formal, sobrenatural, se destaca claramente acima de qualquer razão secundária ou acessória que às vezes nos leva a praticá-las de maneira demasiado humana. Destaca-se assim, cada vez mais, a razão formal das 3 virtudes teologais: a verdade primeira que revela, como fundamento da fé, a onipotência que auxilia, como fundamento da esperança, e a bondade divina, infinitamente mais amável em si mesma do que qualquer outro dom criado, como fundamento da caridade. Mas antes disso, ocorre uma purificação semelhante na humildade. Costuma-se dizer que essa é a virtude fundamental, porque ela expulsa o orgulho, raiz de todo o pecado. Por essa razão, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino a comparam a um alicerce, um fundo de vala, que é preciso cavar antes de se levantar um edifício. Quanto mais alta se quer a construção, mais profundo deve ser o alicerce. Purificação da humildade. Para que a soberba seja extirpada até a última raiz, não basta revolver um pouco a superfície da alma, nem mesmo um exame de consciência profundo é suficiente. É preciso que o próprio Deus intervenha com as luzes de seus dons, especialmente os dons da ciência e da inteligência. Só assim, a alma poderá ver com clareza divina a profundidade da sua miséria, sua indigência interior, sua condição de criatura ferida.
Ela se depara então com os recessos mais ocultos da própria consciência, onde jazem escondidas sementes de morte espiritual. É como quando um raio de luz penetra num quarto escuro. De repente, tornam-se visíveis incontáveis partículas de poeira que antes passavam despercebidas na penumbra. Assim também, iluminada pela luz purificadora de Deus, a alma enxerga em si uma multidão de defeitos que jamais suspeitara possuir. Confundida e desorientada por essa luz poderosa, reconhece o estado de abatimento a que foi reduzida por tantas faltas repetidas. São Paulo, ao ser fortemente tentado, compreendeu com intensidade a própria fragilidade. A beata Ângela de Foligno via a si mesma como uma fossa de pecados e sentia um desejo irresistível de contá-los a todos. São Bento José Labre iniciou certa vez sua confissão com estas palavras: "Tende piedade de mim, meu Pai, pois sou um grande pecador." O confessor, não encontrando defeito algum nas acusações, respondeu: "Entendo, amigo, que não sabeis confessar-vos." Começou então a interrogá-lo sobre os pecados mais graves, mas diante das respostas humildes e cheias de fé, compreendeu estar diante de um verdadeiro santo. Essa é a purificação da humildade. Não se trata de algo exterior, nem de uma humildade amarga e isolada, de quem se afasta por se sentir rejeitado. É a humildade do coração, aquela que se alegra em não ser nada, para que Deus seja tudo. É a alma que se inclina profundamente diante da grandeza infinita do Altíssimo e diante de tudo o que há de divino nas criaturas. Essa humildade revela o profundo sentido das palavras de Jesus: "Sem mim, nada podeis fazer." Evangelho segundo São João, capítulo 15, versículos 5, 4. E também as palavras de São Paulo: "O que tens que não tenhas recebido, e se o recebeste, por que te glorias como tivesses recebido?" Primeira carta aos Coríntios, capítulo 4, 7. Então a alma compreende por experiência que por si mesma é incapaz de realizar o menor ato sobrenatural, saudável e meritório. Ela reconhece a grandeza da doutrina da Igreja, que ensina contra o semipelagianismo, que o início da salvação, o princípio de uma boa vontade, só pode vir da graça. É necessário um dom especial para perseverar até o fim. A alma assim purificada compreende que a graça é eficaz por si mesma, não porque nós a consentimos, mas porque é ela quem suscita em nós o próprio consentimento. É Deus quem opera em nós o querer e o agir. Carta aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Durante esse doloroso tempo de purificação, em meio a tentações severas de desânimo, a alma precisa crer firmemente que é unicamente pela eficácia divina da graça que ela pode cumprir seu dever e ser transformada. Assim cresce a humildade, segundo os 7 graus indicados por Santo Anselmo. Primeiro, reconhecer que somos dignos de desprezo. Segundo, aceitar esse desprezo. Terceiro, confessá-lo abertamente. Quarto, querer que os outros também o reconheçam. 5. Suportar pacientemente que o digam. 6. Aceitar ser tratado como alguém desprezível. 7. Alegrar-se por ser tratado assim, a exemplo de São Francisco de Assis. Essa é a humildade verdadeira, a humildade heróica. Ela só é possível com uma inspiração especial do Espírito Santo e com a purificação passiva operada por Deus. Humildade, graça e verdadeira piedade. Sem essa humildade purificada, não é possível alcançar a perfeição cristã plena e absoluta. Ela pertence ao caminho ordinário da santidade e está presente na vida de todos os santos. Essa humildade nasce da contemplação de 2 grandes verdades. Fomos criados do nada pelo Deus que livremente nos conserva na existência, e sem a ajuda de sua graça, não seríamos capazes de realizar nenhum ato realmente bom ou meritório. Assim, a alma chega a um conhecimento quase experimental do caráter gratuito da graça e de sua eficácia.
Ela compreende que, sem a graça, não somente não avançaria, mas voltaria atrás. Essa humildade, purificada pela luz divina, glorifica a Deus com mais brilho do que as estrelas do firmamento. Nesse mesmo movimento de purificação interior, a alma experimenta também a transformação da sua piedade e da sua religião para com Deus. Mesmo na ausência de consolos espirituais e de qualquer sensibilidade devocional, a verdadeira piedade permanece. Ela se manifesta na prontidão da vontade em servir ao Senhor, ainda que entre provações áridas e prolongadas. São meses ou até anos de profunda aridez espiritual. E ainda assim, a alma se mantém fiel na oração. Nesse tempo de prova, o dom de piedade, infundido pelo Espírito Santo, vem em socorro da virtude da religião. Ele comunica à alma uma força mansa e perseverante, capaz de rezar mesmo na escuridão da alma. De uma piedade tão profunda, nasce a mansidão verdadeira. E, como disse Santo Agostinho, essa mansidão está unida à bem-aventurança dos mansos. Notas explicativas. Purgação passiva do espírito. É uma etapa profunda da vida espiritual em que Deus mesmo purifica a alma, sem que ela o perceba com clareza. Não se trata de um esforço ativo do fiel, mas de um agir direto de Deus. Ela é chamada passiva, porque a alma não a escolhe nem dirige, mas a sofre com docilidade, se acolhe à cruz. É purificação dolorosa, porém necessária para alcançar a união íntima com Deus. Porção superior da alma. Expressão tradicional que designa a dimensão mais elevada do ser humano, o espírito, onde ocorrem o conhecimento de Deus e a verdadeira caridade. É nela que se dá a comunhão com Deus, acima das paixões, memórias e sensações. 3. Virtudes teologais. São as virtudes que nos unem diretamente a Deus: fé, esperança e caridade. Chamam-se teologais porque têm Deus como origem, motivo e fim. Segundo São Tomás de Aquino, essas virtudes não podem ser adquiridas por esforço humano, mas infundidas por Deus na alma em estado de graça. 4. Motivo formal sobrenatural. Na linguagem teológica, o motivo formal é a razão mais profunda de um ato. Quando se diz que as virtudes teologais são purificadas de qualquer escória humana, isso quer dizer que passam a ser praticadas por amor puro a Deus, e não por interesse, gosto pessoal ou aprovação dos outros. 5. A humildade como fundamento. São Tomás e Santo Agostinho ensinam que a humildade é a base de toda a vida espiritual. Sem ela, o edifício da santidade não pode se sustentar. Compará-la ao fundo de um fosso significa que, quanto mais queremos crescer na união com Deus, mais profundamente devemos reconhecer nossa miséria e dependência da graça. 6. Graça eficaz e semi-pelagianismo. A Igreja ensina que a salvação é inteiramente dom de Deus. O semi-pelagianismo é uma antiga heresia que dizia que o ser humano podia dar o primeiro passo em direção a Deus sem a graça. A doutrina católica, baseada especialmente nos escritos de São Paulo, afirma o contrário. É Deus quem opera em nós tanto o querer como o fazer. Filipenses 2. 7. 7 graus de humildade, segundo Santo Anselmo. Esta progressão descreve o caminho da verdadeira humilhação, desde o reconhecimento interior até o desejo de ser desprezado por amor a Cristo. É uma escada espiritual que conduz à mais pura caridade, vista em santos como São Francisco de Assis. 8. Virtude da religião e dom de piedade. A virtude da religião é uma expressão clássica para o culto devido a Deus. Inclui a oração, a adoração, os sacrifícios e a fidelidade ao serviço divino. O dom de piedade, por sua vez, é uma graça do Espírito Santo que torna essa fidelidade leve e amorosa, mesmo em tempos de aridez espiritual. 9. Beatitude dos mansos. Segundo as bem-aventuranças de Jesus, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansidão, fruto da verdadeira piedade, permite ao cristão suportar os sofrimentos com doçura e abandono confiante em Deus. Queridos ouvintes,
Chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.